Então, pessoal, vocês vão, nesse trabalho da próxima aula, vocês vão fazer uma resenha, um resumo, levantando as principais ideias do autor, o que ele tratou a respeito do tema que o texto aborda. São textos voltados para a questão da pesquisa e da prática pedagógica. São textos que estão voltados para a questão da pesquisa, mas com pesquisa na área da educação. Então vocês vão ler os textos, entender o que o autor diz, fazer uma síntese desse texto. Vocês podem colocar suas impressões em relação ao que o autor colocou. Vocês podem colocar, se vocês quiserem utilizar outras obras, outro material, pode utilizar, o autor falou isso, mas fulano de tal acrescenta isso, fulano de tal discorda dele nisso, né? Particularmente eu acho que isso não se aplica à nossa prática. Então vocês vão colocar as ideias de vocês nessa exposição. Feita a exposição, aí vocês podem abrir para que as pessoas interajam, participem e coloquem alguma coisa. Não precisa mandar também nada não. Vocês vão apresentar, eu vou avaliar a apresentação de vocês, a participação do grupo. Isso, se quiser fazer no PowerPoint também, se não quiser também não é obrigado não. Eu quero ver a discussão aqui, vocês apresentarem o texto, apresentarem o resumo. A apresentaçãozinha no PowerPoint ajuda, porque você pode levantar alguns tópicos. Ok? Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Entendido tudo isso, vamos dar um mergulho aqui numa piscina voltada aqui para a pesquisa na internet. Bom, gente, veja, todo trabalho, mesmo que seja um trabalho de pesquisa de campo, pesquisa experimental, todo trabalho de pesquisa científica requer uma fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica você encontra aonde? Nos livros, nos autores, nas teses, nas matérias de revista científica, nos documentos. E hoje é importantíssimo entender que a maioria desses documentos está disponível online, está disponível na internet. Portanto, uma das fontes de pesquisa de qualquer pesquisador hoje é a Rede Mundial de Computadores. Ok? Então, a Rede Mundial de Computadores se configura hoje como o principal ambiente de pesquisa. Perfeito? Nossa aula de hoje vai abordar esse tema. Como é que você faz uma pesquisa na internet que possa, de fato, lhe trazer vantagem, respostas, que possa ser eficaz no sentido de te apresentar como resposta de pesquisa documentos que sejam relevantes, que sejam interessantes. Ok? Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é técnicas de pesquisa na internet. Quando a gente pensa em pesquisa na internet, a gente vai entender que existem uma quantidade muito grande de documentos disponíveis. E muita coisa é lixo, muita coisa não tem valor, não acrescenta muita coisa. Mas tem nesse universo uma quantidade enorme de documentos relevantes que podem ser e vão ser muito úteis para vocês na pesquisa de vocês, na fundamentação de vocês. Então, é importante saber como localizar de forma rápida e eficaz essa informação desejada e que seja de fato relevante. Como é que a gente faz isso? Utilizando bem os mecanismos de busca na internet. O caminho é fazer uma busca na internet de forma mais técnica que possa ser mais eficaz. Então, primeiro entender o que são mecanismos de busca. São softwares acionados por páginas web, através de um browser, de um navegador. O que é um software, pessoal? Software nada mais é do que um conjunto de instruções que alguém programou, utilizando uma linguagem qualquer de programação, para que a máquina execute. Então, quando você abre, por exemplo, o Word é um programa, é um aplicativo. Você está lá digitando e esse programa tem linhas de comandos dando ordens à máquina.
enquanto você executa esse programa, você digita seu texto, ele está inserindo no processador comandos para que ele vá montando o seu texto de acordo com o que você desejou, com o que você quer estar formatando. Então, software é um conjunto de instruções que alguém desenvolveu numa linguagem de programação qualquer para a máquina executar. Agora, os mecanismos de busca são softwares que estão disponíveis na web. Então, não estão na tua máquina, estão disponíveis na rede mundial. E esses mecanismos permitem que você localize outras páginas através de palavras-chave. Você usa palavras-chave para fazer esse rastreamento, para fazer essa busca na internet. E, através dessas palavras-chave, esse software vai montando, vai pegando todas as informações e montando uma relação de páginas que tratam daquele assunto, que abordam aquele tema. Então ele te dá acesso a um monte de documento. Então ele dispõe de programas especiais para fazer a varredura na internet, indexando essas páginas, colocando, na medida que ele vai encontrando o assunto que você pesquisou, nessas páginas, ele vai indexando, ele vai juntando, ele vai montando uma planilha de um resultado com todos os links para você acessar esses documentos. Basicamente, todo o material que eu baixei, que eu consegui na internet, que eu achei relevante para disponibilizar para vocês, basicamente todo, inclusive o livro completo do Kiwi, eu consegui na internet, através de pesquisa. Então, hoje é fundamental, pessoal, dominar essas técnicas de pesquisa, entender como funciona isso, para que você possa ter acesso a materiais, ter acesso a documentos, porque hoje todo tipo de documento está disponível na rede. As bibliotecas mundiais disponibilizam seus documentos, trabalhos acadêmicos, revistas, e através desse mecanismo de busca que você vai chegar a esses documentos. O programa de busca mais utilizado hoje é o Google. Mais de 80% das buscas no Brasil são feitas através do Google. Na verdade, no mundo todo. O Google agregou a essa empresa um monte de ferramentas, mas ela começou com o mecanismo de busca. E é o melhor mecanismo de busca que existe hoje, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então a gente vai focalizar esse primeiro momento nesse mecanismo de busca que é o Google. Primeiro a gente vai ver a página inicial do Google, que é extremamente simples e, na verdade, é uma estratégia de marketing. A própria página do sistema é uma estratégia de marketing, né, que você entra na página do Google já sabe o que ela faz. Ninguém tem dúvida, né? Quando você acessa essa página, você já sabe o que ela faz. Então a gente vai ver a página inicial, depois a gente vai ver como se faz uma pesquisa simples, uma pesquisa avançada, vamos ver algumas dicas de pesquisa, vamos fazer pesquisa de imagem, pesquisa de vídeo, vamos ver algumas coisas aí nesse sentido. A página do Google, ela é isso aí, é de uma simplicidade atroz. Ok? Então ela é muito prática. Você usando o navegador Chrome, que é o navegador da Google, você tem ainda algumas vantagenzinhas, porque ele dispõe de alguns recursos a mais do que os outros em relação aos outros navegadores. Por exemplo, ele dispõe de um recurso para pesquisa por voz, comando de voz. Então você pode fazer essa pesquisa sem nem precisar digitar o texto. Okay? Você pode simplesmente usar esse comando de voz para poder fazer sua pesquisa. Interessante você observar que quando você tem uma conta no Google e você está logado nessa conta, eu estou logado aqui na minha conta, tá vendo? Meu e-mail é esse, denilton@ifesp.edu.br. Eu estou logado aqui no Google, minha ferramenta de e-mail. Quando eu venho aqui, eu estou na minha conta de e-mail. Quando eu venho aqui, aí você tem acesso aqui, várias ferramentas, entre elas pesquisa, ok? Que é essa aqui, Quando você está logado, ele reconhece você, tá vendo? Ele sabe quem é você, ele já tem o seu perfil. Então isso ajuda, inclusive, na resposta que ele vai dar à sua pesquisa, porque ele sabe qual o seu idioma de origem, qual a sua naturalidade, onde você está, em que país você está. Então ele vai fazer isso
Ele vai usar isso como informações para trazer a resposta fazendo uma triagem de relevância. O que é mais relevante para mim? Então, ele vai levar isso em consideração. O meu perfil ele vai levar em consideração na hora de fazer essa busca. Então, você tendo uma conta no Gmail, você já tem algumas vantagens. Isso aí é uma estratégia de marketing. A página principal do Google, do pesquisador do Google, é uma estratégia de marketing. Você entra numa página dessa, você sabe o que ele faz. Você tem aqui um campo para você digitar uma frase, uma palavra-chave e iniciar a pesquisa. Pesquisar no Google. Ou você pode vir aqui e simplesmente editar isso, a sua pesquisa. Por exemplo, eu posso vir aqui, clicar aqui... Pesquisa e prática pedagógica. Pronto. Então aqui, por exemplo, ele me retornou, nessa pesquisa que eu fiz, ele me retornou aproximadamente 579 mil resultados em 0,4 segundos. Ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho vários sites, ok? Então, eu tenho acesso a várias páginas, mas até completar todas as 579 mil. Mas eu posso refinar essa pesquisa. Eu posso começar a fazer um refinamento dessa pesquisa para que ela seja ainda mais relevante para mim. Como é que eu faço esse refinamento? Eu tenho aqui várias ferramentas para isso. Primeiro, eu posso querer localizar imagens que tenham sido publicadas para esse tema. Então eu posso vir aqui, imagens. Tá? Então aqui ele vai listar imagens que tenham a ver com o tema pesquisado. Isso aqui são imagens. Você tem vídeos também que respondem a essa indagação. Esses vídeos, a maioria deles estão publicados no YouTube, que também é uma ferramenta do Google. Você vindo aqui, ferramentas, você vai vir aqui no YouTube. Se você tem uma conta no Gmail, você também tem um canal no YouTube. Ou seja, você tem um ambiente privado para publicação de vídeo. Eu, por exemplo, eu faço uso direto. Essas videoaulas que eu gravo, das aulas que eu apresento, que eu dou, eu vou e publico no YouTube. E de lá do YouTube eu faço um link para o nosso site. Tá? Então, todo mundo que tem uma conta no Gmail tem um canal privado de vídeo no YouTube. Vou acessar meu canal do YouTube. Eu estou aqui. Esse aqui são meu canal pessoal. Esse é meu canal pessoal. E aqui, tudo que eu vou publicando. A aula que eu dei para vocês. Aí, eu vou publicando, vou deixando os vídeos aí. Okay? Esses vídeos eu posso publicar em caráter público ou em caráter privado. Eu posso publicar ele para ser visto só por algumas pessoas que eu compartilhe, ou eu posso publicar para ser de acesso público. Qualquer um pode acessar, pode ver. Em geral, meus vídeos são de acesso público. Se eu botar aula de vídeo ou aula de prática pedagógica, você vai aparecer. Eu fico bastante, exatamente. No YouTube, que eu gosto muito. Exatamente. Se você colocar lá PPP1 aula 2, você vai bater na minha aula. Você vai chegar na minha aula. Então, isso aí é muito interessante. Isso aí facilita muito. Você tem um canal privado seu para publicação de vídeo. Vamos voltar aqui. Tenho notícias. O que são notícias? Matérias publicadas em jornais, em periódicos e tal, sobre o assunto pesquisa e prática pedagógica, ok? Matérias que foram publicadas em periódicos, jornais, etc. Tem os shoppings. Shoppings aí seria o quê? Seriam produtos disponíveis, talvez, não sei se tem muita coisa sobre isso aqui, mas tem, livros, ok? E ainda tem mais aqui, aqui mais, eu posso buscar livros especificamente, aplicativos. Aplicativos seriam o quê? Jogos, programas, principalmente programas disponíveis na web, sobre o tema pesquisa e prática pedagógica. Então, provavelmente vai ter jogos educativos relacionados a esse tema em aplicativos, livros, mapas, etc. E eu ainda tenho mais aqui, gente, ferramentas de pesquisa aqui avançada.
Ou seja, eu posso começar a fazer um filtro dessa pesquisa, um filtro mais apurado dessa pesquisa. Eu posso aqui, ó, filtrar. Eu estou pesquisando em qualquer país. Ele está reconhecendo qual é o meu país de origem, está levando isso em consideração. Mas eu posso definir que ele só pesquise nas publicações brasileiras, que foram feitas no Brasil. Então eu defino aqui, se eu clicar aí, País Brasil, ele só vai trazer para mim aquilo que foi publicado no Brasil, sobre pesquisa e prática pedagógica. Clicar aqui, ó, ele já me traz, eu posso definir idioma, ele está pesquisando em qualquer idioma. Claro que ele reconhece qual é o meu idioma e me traz, na relevância, ele traz primeiros documentos em língua portuguesa. Mas ele está pesquisando em qualquer idioma. Então, desses 800 e poucos mil links, você vai ter muitos deles em língua inglesa, em língua espanhola, mas primeiro ele apresenta os links em língua portuguesa, ok? Pesquisar por data, ó. Eu posso pesquisar só aquilo que foi publicado no último ano, no último mês, na última semana, nas últimas 24 horas e até mesmo na última hora. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Ele me retornou algumas coisas que nessa última hora foram publicadas sobre pesquisa e prática. Ó, só tem uma página. Né? Se você fechar aqui, você vai ver que só tem o quê? 10 resultados. Nessa última hora foram publicadas essas notícias, essas informações relativas ao tema pesquisa e prática pedagógica. Eu posso vir aqui e dizer, não quero a última hora, eu quero no último mês. Aí já aumentou, certamente, vamos lá, 11 mil. E ele está levando em consideração, na ferramenta aqui, porque ele já fez uma triagem. Ele já está fazendo a triagem para o Brasil, ele não fez a triagem em qualquer idioma, eu vou fazer aqui a triagem só português. Então, português e último mês. Cada pesquisa é uma realidade. Até porque dá até um tempo maior para ele poder coletar outras informações daquele tema pesquisado. Você vê a eficácia de uma ferramenta dessa. Mas nós podemos fazer ainda outros filtros. Por exemplo, eu posso acrescentar alguns comandos aí para que essa pesquisa fique ainda mais significativa para mim. Por exemplo, eu só quero que eles me retornem documentos em PDF. Como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco file type, PDF. Quando eu coloco esse comando aqui depois da minha consulta, ele vai me retornar, ó, só documentos em PDF. Se botar doc, só vai vir em doc. PPT. Deixa eu botar aqui, ó, PPT. Ó, só trouxe na verdade, um artigo em PPT. Por quê? Porque eu estou fazendo essa filtragem do Brasil e no último mês. Eu restringi bastante a minha pesquisa. E língua portuguesa. Ele vai baixar o arquivo para mim. Está baixando aqui. Agora tem um detalhe, pessoal, que é importante vocês entenderem. É só por uma questão de segurança, né? Esses documentos do pacote Office, se você não souber bem a origem, é bom ter cuidado para abrir. No caso do PDF não tem esse problema. Por que esses documentos do pacote Office têm esse perigo? Porque eles podem conter vírus de macro. Quando você está editando um documento no Word, no Excel, no PowerPoint, você tem lá um campo para você acrescentar uma macro. Macro, na verdade, é uma programação que você faz para aquele documento. Programa dentro do arquivo do documento, você faz uma programaçãozinha. Normalmente as macros são usadas por caras que manjam muito do programa e querem colocar naquele arquivo um recurso, uma função que as ferramentas do Office não têm. A extensão de um documento define a origem dele. Você tem um nome, ponto e umas letrinhas. Pode ser 3, 4, 5 letras, enfim. Essa extensão, essas letrinhas que vêm depois do nome, por exemplo, carta de intenção .doc. Esse doc aí é a extensão desse documento. Indica qual a origem desse documento. Em que programa ele foi editado. E quais os programas que serão capazes de lê-lo.
Então, um arquivo .doc, você não vai conseguir abrir no Excel ou no CorelDRAW. Por quê? Porque são programas que não fazem a leitura desse tipo de arquivo. Então, cada extensão identifica a origem dele, o programa que deu origem a ele e os programas que são capazes de fazer a leitura desse arquivo. E aí, quando for pesquisar na internet, .doc, .xls, .ppt, etc., tem que conhecer bem a origem, porque você pode, na hora de baixar e executar esse arquivo, você pode estar jogando um vírus para dentro da tua máquina, porque esse arquivo pode conter um vírus de macro. Macro é essa programação que permitem que um indivíduo programe dentro do aplicativo. Então ele pode inserir ali nessa programação um código malicioso, pode inserir um comando malicioso, um vírus. Eu posso ainda fazer mais filtros, aplicar mais filtros a essa minha pesquisa. Eu posso, por exemplo, definir que ele só busque em sites de instituições de ensino de nível superior. É uma busca que eu normalmente faço. Essas restrições aqui eu não costumo fazer. Tá? Essas restrições eu não costumo fazer. Brasil, tal, língua portuguesa, tudo bem, mas eu não restringo muito tempo. Mas aqui, ó, você pode, além desse comando, você pode dar um outro comandozinho para fazer uma restrição ainda maior. Você coloca site, edu.br, por exemplo. Quando você coloca esse comando, sites.edu.br, você está colocando um filtro dentro do outro. Você primeiro restringiu, só está querendo arquivos que sejam em PPT. No caso aqui eu vou botar em PDF mesmo. É mais seguro. PDF não tem macro. Então não tem como você... Então aqui eu estou colocando um filtro dentro do outro. Primeiro eu filtrei para que só viesse arquivos em PDF. E agora eu estou filtrando para que esses arquivos só cheguem a mim de instituições de ensino superior. Porque esse domínio .edu.br é um domínio que é dado apenas para instituições de ensino superior. Então, em FESP.edu.br, nós conseguimos esse domínio porque nós somos instituições de ensino superior. Se não fosse, não conseguiria esse domínio. Isso dá uma garantia maior, porque, na verdade, eu estou buscando essas informações de instituições de ensino, tirando lixo. O que eu estou fazendo aqui, gente, é filtrando a minha pesquisa para que ela seja mais relevante, para que ela me dê um retorno mais eficaz e eu não tenha que acessar milhões de documentos. Você vai abrir um documento com muito mais segurança. Então eu vou aqui, ó, prática pedagógica, desafio de paradigma de emergente. Eu vou acessar aqui um documento de uma instituição de ensino superior que foi publicado lá, prática desafio de paradigmas emergentes, ó. Tá aqui, de quem? De Marilda Aparecida. É uma revista científica, um livro. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. E tudo isso que eu estou explicando aqui está nesse videozinho que eu preparei. É um tutorial que eu preparei mostrando, falando sobre tudo isso. Bem, na pesquisa simples, basta então que eu digite o tema que... Você pode acessar esse meu vídeo aí também. Exclusão de palavras. Então, são outros refinamentos que você pode fazer. Você pode excluir algumas palavras de sua pesquisa, acrescentando o sinal de menos antes da palavra. Quando você coloca, por exemplo, pesquisa e prática pedagógica, o Google vai pegar as palavras que são relevantes, as palavras que são chave. Quais são as palavras-chave aí? Pesquisa, prática, pedagógica. Essa conjunção E aí, por exemplo, ele despreza. Ele automaticamente despreza. Ele está pesquisando em pesquisa e prática e pedagógica. Está pegando essas três palavras-chave. Quando ele vai te trazer a resposta, ele tenta juntar ao máximo essas palavras na pesquisa, no rastreamento que ele fez na internet. Ou seja, na internet, onde ele encontrou essa frase do jeito que eu digitei, São 20 horas. Ele vai me trazer isso primeiro. Mas eu poderia, colocando sinal de menos, por exemplo, em prática, eu excluiria ele da minha pesquisa. Eu estaria pesquisando em pesquisa pedagógica. Seria muito mais interessante eu ter escrito pesquisa pedagógica.
Quando eu coloco um sinal de menos, eu estou dizendo para o Google, ó, desconsidere essa palavra. Essa palavra não é chave na minha pesquisa. Por exemplo, aqui, TIC na educação, eu botei um menos aí antes de na. Na verdade, ele já faz, ele já despreza esse na, porque ele vai pegar as palavras que são chave. Então, TIC é chave e educação é chave. Mas ele já não considera mesmo. Mas eu posso colocar um sinal de menos para realmente fazer com que ele despreze. Quando eu coloco, esse é um outro detalhe importante, quando eu coloco o meu tema de pesquisa, a minha frase de pesquisa, a minha string, entre aspas, eu estou dizendo que eu quero que ele traga como resposta somente onde ele encontrou a frase do jeito que eu escrevi. Então, por exemplo, se eu fosse aqui e colocasse pesquisa e prática pedagógica, entre aspas, tá? Aí o resultado, ó, vai ser bem menor, 6.390. Por que foi bem menor ainda? Porque ele só me trouxe como resultado onde ele encontrou nos textos, nos sites, nas publicações, essa frase inteira, pesquisa e prática pedagógica. Tá vendo que está junto aqui, ó? Pesquisa e prática pedagógica. Todo lugar que você for ver aqui vai estar juntinho, pesquisa e prática pedagógica. Vai estar juntinho. Por que ele fez isso? Porque eu coloquei entre aspas, inclusive reconhecendo as conjunções, as preposições, que normalmente ele despreza. Quando eu coloco uma expressão sem aspa, ele vai me trazer textos que tenha a palavra pesquisa, tem a palavra prática e pedagógica, ou ele vai me trazer texto que só tem a palavra pesquisa e prática, mas não tem pedagógica, ou ele vai trazer textos que tem a palavra prática pedagógica, mas não tem a pesquisa, tá entendendo? Ele vai trazer todo tipo de documento com essas três palavras-chave. Agora, quando eu coloco entre aspas, aí ele dá uma enxugada, ele vai trazer exatamente isso aí que foi pesquisado. Ok? Então, a aspa, ela faz um refinamento ainda muito maior. Então, por exemplo, eu pesquisei pedagogia na informática. Pedagogia e informática, né? Aproximadamente 2.500.000 resultados que apareceram aí nessa pesquisa que eu fiz. Depois eu pesquisei pedagogia e informática, entre aspas, aí caiu para 62.000. Uma outra coisa, eu posso transformar o meu Google num dicionário, numa enciclopédia. Basta que eu coloque a palavra defina antes. Se eu coloco assim, ó, defina pedagogia. Ele transformou o Google num dicionário, numa enciclopédia. Ele vem aqui, ó, pedagogia, ciência que trata a educação dos jovens, estuda os problemas relacionados ao seu comportamento. Uma das fontes de pesquisa que eu gosto muito é a Wikipédia. Vocês já conhecem a Wikipédia, né? A Wikipédia, gente, é a maior enciclopédia do mundo. Tem um texto que eu li recentemente falando sobre isso, mas foi feita uma pesquisa na Inglaterra e descobriram que a Wikipédia tinha a mesma quantidade percentual de erros que a enciclopédia britânica, com muito mais verbetes do que a enciclopédia britânica. Olha que a enciclopédia britânica é conhecida como a maior enciclopédia e não só a maior, mas também uma das mais renomadas, mais importantes enciclopédias do mundo. Ou seja, a Wikipédia estava no nível da enciclopédia britânica, em termos de fidelidade das informações e com uma quantidade muito maior de verbetes. Então, para vocês entenderem a dimensão que tem aí, né? Do que tem aí. Então, é interessante você acessar, quando eu busco uma definição na internet, eu gosto muito de acessar a Wikipédia para ver o que ela diz. Então, aí você tem, ó, pedagogia é a ciência que tem como objetivo o estudo da educação. Como é que funciona a Wikipédia, gente?
A Wikipédia, só um detalhe para vocês, ela não é aceita como referência bibliográfica, pelo menos em trabalhos acadêmicos. Por que que não é aceita? Porque ela é uma enciclopédia aberta. Ou seja, qualquer um pode publicar na Wikipédia. Você tem uma área de cadastro, você pode entrar, criar uma conta, você acessa e você pode criar um verbete. Agora, não é assim de qualquer jeito. Por exemplo, eu moro, sei lá, em São João do Brejo. Aí eu coloco lá um verbete, quero criar um verbete para minha cidade. Então eu vou lá, entro, eu tenho uma conta na Wikipédia e já publiquei algumas coisas, inclusive. Mas eu vou lá, entro e vou colocar. E vou dizer, cidade do Brejo e tal, é uma cidade com tantos mil habitantes, localizada assim, assado, descrever lá a cidade bacana. Isso aí, gente, vai para uma equipe da Wikipédia, eles analisam o verbete, eles vão procurar saber se aquele verbete realmente é confiável para depois publicar. Você, quando entra na Wikipédia e você tem acesso com o seu login, vocês têm um endereço de grupo. O endereço de grupo de vocês é p2015.2n@ifesp.edu.br. P de pedagogia. Pode colocar pedagogia completo também, porque eu coloquei um alias. É um e-mail para a turma? Não é um e-mail, é um grupo. Eu vou explicar o que é um gruro. O que é um grupo, pessoal? Eu sei, mas qual é o problema de você ter um e-mail da turma? É que todo mundo tem acesso à senha dele, todo mundo é dono do e-mail. No grupo, não. O que acontece com o grupo? Quando você manda um e-mail para esse endereço eletrônico, esse endereço eletrônico não é de um e-mail, esse endereço eletrônico é de um grupo. Quando você manda um e-mail, uma mensagem para esse endereço eletrônico e a mensagem cai nesse endereço, ele distribui aquela mensagem para todos os e-mails cadastrados nesse grupo. Então, quando vocês quiserem mandar uma mensagem... NNE? Tá, valone@ifesp, é isso mesmo. .edu.br. E a senha que eu coloquei é uma senha provisória, IFESP 001. Pronto, quando ele te deu, tua conta está válida. Ó. Aí, essa aqui é uma mensagem padrão do Gmail, explicando a você que você tem agora uma conta. Quando você clicar aqui em aceito, aí ele vai pedir para você colocar a senha definitiva. Venha cá e coloque logo. São 8, então. Pronto, já coloquei. Botou? Vamos alterar aqui. Tá. Ó, gente, esse aqui é o e-mail de Valone, @ifesp, tá aí. Ela já tem, inclusive, mensagens lá, da turma, do grupo, lá da plataforma. Sim. Dicas para usar a nova caixa de entrada. Aqui, Problema em casa, na internet. esses e-mails aqui, ó, são do Gmail. Ele mandou para vocês 3 e-mails explicando sua conta, depois tu olha. E aqui, ó, você não pode esquecer sempre, quando você for terminar de usar, você vem aqui e sai. Clica aqui no seu e-mail, ó, clica aqui e sai. Para você não ficar logada o tempo todo, tá entendendo? Não adianta só sair da máquina. Aqui você tem 6 mensagens na caixa de entrada, são essas mensagens aqui, da turma. Ó, essa mensagem aqui, gente, é do grupo, ó. Turma, pedagogia e tal, tudo isso aqui. Então, gente, vocês podem transformar, então, o Google numa enciclopédia. Basta que você coloque a expressão defina ou define, tanto faz. Defina pesquisa pedagógica, ou pesquisa e prática pedagógica. Ele vai te dar uma definição. Tipos de arquivo, eu já falei, né? Também por site, né? Ou seja, você pode pesquisar domínios específicos. Por exemplo, eu quero acessar apenas de domínios militares. Então eu boto site 1000. Ele vai me buscar aquelas respostas somente de domínios de sites militares, páginas que são das Forças Armadas. Se eu quero de sites governamentais, eu boto sites.gov. Ele só vai me retornar de sites que são do governo. Bom, mas você tem um ambiente de pesquisa avançada no Google. Eu vou aqui para o nosso site, que eu vou mostrar para vocês, que eu deixei lá os links para isso. Então aqui, ó, no nosso site, gente,
você vem aqui em Explore, e, por exemplo, aqui em Explore você tem Biblioteca em Saúde, Revista in Natura e tal, Revista Sociedade Natureza, Revista Brasileira de Educação Ambiental, de Estudos Ambientais, tal, Biblioteca Digital, portais de pesquisa, portal de domínio público, que é um grande portal de documentos para pesquisa acadêmica, portal do professor, que é um portal do MEC, voltado só para o professor. Então ali você encontra planos de aula, você encontra muito material. Você pode publicar, você vai lá, faz o seu cadastro e tal, e você pode publicar aulas. Periódicos CAPES, que é o maior portal de documentos acadêmicos que tem em língua portuguesa. Só que para você ter acesso a todo o conteúdo do portal, você tem que estar numa instituição de ensino que tenha cadastro, tenha vínculo com a CAPES. Não é o caso nosso, tá? O IFESP não tem, a UFRN tem. Se você estiver, por exemplo, navegando na UFRN, aí você pode pesquisar no periódico CAPES com acesso a todo o arsenal de documentos. Professor, também é bom que a gente já se aventure ao currículo Lattes, né? E isso, já crie seu currículo Lattes na plataforma Lattes. Um outro portal de pesquisa muito importante é o Cielo Brasil. Biblioteca Nacional, gente, isso é riquíssimo. Você entra na Biblioteca Nacional, você encontra arquivos originais lá de Olavo Bilac, de Castro Alves, documentos originais que ele escreveu com a mão dele. Tá? Você baixa isso em PDF, documento original. Então é fantástico, porque está tudo digitalizado. Essas grandes bibliotecas, eles digitalizaram tudo que tinha, todo o acervo dele. Então você encontra material raríssimo, você encontra, entendeu? Nesses ambientes. Entra, né? Acessa e faça a pesquisa. Ó, pesquisa avançada do Google, é aqui que eu queria chegar. Então você tem aqui, ó, acesso ao link para fazer uma pesquisa avançada do Google. Então aqui, na verdade, gente, o que ele faz? Ele pegou o Google e pegou aqueles comandos que a gente fez e simplificou esse comando em menus. Para você, por exemplo, eu coloco aqui um tema de pesquisa. Ok? E coloco aqui esse tema de pesquisa, essa expressão, se eu colocasse isso aqui, gente, ó, se eu tirar daqui e colocar aqui, é como se eu estivesse escrevendo ela, ou se eu tivesse escrito ela entre aspas, tá? Ou seja, ele vai me trazer, ó, o que eu tirei? Eu tirei daqui todas as palavras e coloquei a expressão exata. O que eu estou colocando? É como se eu estivesse fazendo no portal do Google normal, entre aspas. Ó, qualquer uma dessas palavras, ó, eu posso eliminar as palavras ou acrescentar palavras colocando aqui. Por exemplo, se eu quero que ele tenha como relevante a conjunção E, então eu coloco ali para que ele considere. Números aqui é ligado à quantidade de respostas. O idioma eu posso filtrar por aqui. Aqui ele me dá uma quantidade muito maior de opções, tá? Então eu posso filtrar por aqui o idioma. Eu posso filtrar o país por aqui também, ele me dá uma quantidade muito maior de opções. Data, eu posso filtrar por aqui. Site de domínio, eu posso colocar aqui edu.br, 1000, gov, qualquer lugar ou página. Isso aqui eu posso fazer um filtro, dizer o seguinte, ó, eu quero que você encontre esses resultados em qualquer lugar do texto, do site, em qualquer página, ou em qualquer documento que ele contenha. Ou eu posso dizer, não, eu quero que você Ou eu posso dizer, não, eu quero mostrar os resultados que sejam apenas do título da página. Ou então aquele conteúdo tem que estar no título da página. Ok? Então eu posso fazer esse filtro aqui. Mostrar resultados mais relevantes, você pode fazer, ele já mostra. O resultado do Google sempre é um resultado de acordo com critérios de relevância. Em qualquer formato, ou então aqui você já define, ó, PDF, PPT, DOC, RTF. Ele simplifica que ao invés de você escrever aqueles comandos, você vai por aí, vai colocando, selecionando o que você quer aí. Ok, pessoal? E aí no final é só você mandar pesquisar. Eu quero qualquer formato? Não, eu quero só em PDF. Eu coloquei aqui a minha pesquisa, vou aqui e mando pesquisar. Ele vai me trazer a mesma coisa, tá? Eu só não botei o site ali, .edu.
edu.br. Mas aqui ele me trouxe as mesmas coisas. FileTip, tá vendo ali, ó? Ele automaticamente acrescentou o comando FileTip. E entre aspas. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha mostrado para vocês usando a pesquisa avançada do Google, você tem isso de forma mais prática. Eu queria, hoje ainda, mostrar para vocês esses portais, trabalhar com vocês esses portais. E depois, trabalhar um pouquinho a questão de organização de arquivos, de documentos dentro do computador. Entendeu? É importante que vocês entendam como baixar, como organizar, como criar pastas, para ter esses dados de forma mais organizada dentro da máquina, que você possa lançar mão dela sempre com facilidade. Então, essas noções seriam importantes que a gente desenvolver, que vocês tivessem, que vocês tenham. Porque nós estamos trabalhando aqui, pessoal, com a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica. A fonte maior de pesquisa hoje no mundo é a internet. Fontes, e você precisa, em qualquer trabalho científico, mesmo que seja uma pesquisa de campo, eu quero saber sobre os problemas de aprendizagem ligados à escola tal, nas primeiras séries. É uma pesquisa de campo. Então eu vou lá para a escola para fazer, acompanhar os alunos, para ver, vou registrar os dados. Mas na hora de eu escrever, eu vou escrever a minha pesquisa. Vou colocar isso num artigo, numa monografia, vou colocar isso numa tese. Eu tenho que fundamentar isso. Então eu tenho que ir à bibliografia, eu tenho que ir para os autores. O que os autores dizem a respeito disso? Da questão, por exemplo, da dificuldade de aprendizagem. Então eu tenho que fundamentar a minha pesquisa. Aí eu vou lá pesquisar na internet. Como é importante dominar isso aí, porque como estudantes e como acadêmicos é o que a gente... Aliás, não só como acadêmico, eu sou agricultor familiar. Eu estou com problema na minha cultura. Eu planto lá feijão e está dando uma praga que eu desconhecia. O que eu vou fazer? Vou para o Google. Você está entendendo, pessoal? Hoje todo mundo lança mão dessa ferramenta. Algumas dicas de pesquisa. Como abrir as páginas sem se perder. Você clica com o botão direito lá na pesquisa e manda abrir numa aba separada. Por exemplo, eu tenho aqui, eu fiz a pesquisa, clico com o botão direito aqui e mando abrir numa nova guia. Para eu não perder essa página com as minhas pesquisas. Para ela não subscrever, para eu não colocar o que eu estou abrindo sobre a página da minha pesquisa. Eu mando abrir numa outra aba. Aí ele abre aqui do lado. Usar mais para inclusão, usar menos para exclusão. O Google não é case sensitivo, isso é importante colocar. Ou seja, não importa se eu coloco em caixa alta ou caixa baixa. Ele não considera isso. Ele não reconhece isso. Tá? Então, eu posso escrever educação assim, que ele vai me dar o mesmo resultado. Então, é importante você ter clareza no que você quer pesquisar, para que você coloque a palavra-chave que realmente represente a sua indagação, a sua dúvida. Defina criteriosamente a expressão, estratégias de busca como, regras ou prioridades estabelecidas. Use o asterisco como coringa, isso é muito legal. Por exemplo, eu vou dar uma demonstração aqui. Por exemplo, o homem mais asterisco do mundo. O que eu estou dizendo? Vai me buscar, ó, quando eu fizer essa busca aqui, esse asterisco aí, gente, é o coringa. O Google... Definir o que a pessoa quer daquela pessoa. Isso, exatamente. Ele vai pegar esse asterisco e substituir por tudo que é tipo de adjetivos. Gordo, tá? feio. Gordo, feio, alto, baixinho. magro, baixinho. A aspa é para trazer exatamente, ele buscar aquela frase completa. Só substituindo o asterisco por outros adjetivos, por adjetivos possíveis. Google Book, você pode fazer uma pesquisa no Google só para livros. Ó, gente, esse material aí já está disponível na plataforma. Então você tem acesso a todo esse material. O nosso seminário vai ser feito com base nesse livro. Okay? Nosso seminário será feito com base nesse livro. Qual livro? O livro de Kivi. Está lá na plataforma.
Eu acho um dos melhores livros de pesquisa metodológica que eu já vi, entendeu? Conheço alguns. Colocando esse comando aqui, ó, http://books.google.com, vamos lá. Eu vou entrar aqui no livros, ó. Aqui eu posso fazer pesquisa em livros. Aqui é só livro, gente. Só livros sobre esse tema, tá? Então aqui eu vou ter acesso a livro. O que acontece? Por exemplo, estágios com pesquisa. Então aqui eu posso ter acesso a uma parte do livro. Normalmente as livrarias, as coisas fazem isso. Eles te dão acesso a uma parte do livro. E se você quiser comprar o livro, você clica lá para comprar o livro. Você tem acesso à Ó, impressão? comprar o livro, ó, R$36. Não, em geral não. Em geral ele Mas vai se você- bloquear a impressão. Se você buscar, no caso, pesquisa em prática pedagógica, livros gratuitos. Aí você encontra. Eu encontrei o livro de Kiev. Entenderam aí que esses mecanismos de busca, gente, são muito interessantes. São muito importantes vocês terem acesso a eles. Nos dois últimos dias de aula, no final de novembro, são os 2 últimos dias, eu reservei para a gente fazer o seminário, que é com base no livro. Daqui para lá, eu ainda quero abordar com vocês alguns temas, mas eu vou deixar um tempo para nossa prática na plataforma. Não, vou fazer questão de deixar um tempo sim. Nós temos uma flexibilidade, ó, não sei se vocês viram, só para fechar aqui, eu fazer a chamada de vocês. No nosso ambiente, aqui na apresentação e resumo da disciplina, ó, o 4º encontro está definido, o 5º encontro está definido, agora, o 6º também, mas a partir do 7º, o 7º e o 8º encontro está em aberto, ó. Eu não coloquei assunto nenhum. Eu deixei em aberto porque eu sabia que a gente ia precisar de tempo. Tá? Mas a gente pode antecipar esse momento lá no laboratório. Mas, gente, não tem dificuldade. A navegação no ambiente é muito simples. Não tem dificuldade.